Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Esta é a segunda parte da entrevista do engenheiro agrônomo, mestre Euler dos Santos Silva, sobre a aplicação de organominerais em sucessão de soja e milho. É imperdível? Nesse gráfico, a gente vai ter os dados de exportação desse fósforo. O fósforo que está sendo retirado. Quanto de fósforo está saindo da lavoura? Porque a gente acumula, né, na matéria seca. Só que esse fósforo é remobilizado na planta para os grãos. E em relação à soja, que é esse primeiro gráfico, e o segundo gráfico é a exportação do milho, para deixar claro, soja, gráfico da esquerda, o gráfico A, e B, a exportação do milho, nós vemos que não há um comportamento lógico em relação à exportação de fósforo nos dados da soja, que a gente tem aqui uma curva quadrática que na dose zero exportou 42 quilos de P, né? E na dose de 40 exportou 52 quilos de P, ou seja, não há um comportamento lógico quando a gente vê que há essa redução da exportação, porque o que nós estimamos é que esse efeito tampão do solo, esses altos teores, como a gente viu também no acúmulo, esses altos teores de fósforo disponível no solo causam esse efeito tampão. Então, há uma baixa eficiência agronômica no uso do fertilizante, no uso do nutriente. E devido a essa baixa eficiência de uso, esses termos de exportação não têm representatividade devido a esse efeito tampão do solo. Quando a gente baixa esses teores, que é o que acontece no cultivo do milho, a gente já vê um crescimento linear dos dados de exportação, porque a gente baixou essa disponibilidade. Quando a gente baixou essa disponibilidade natural, a gente começa a ter o que? A presença do fertilizante atuando mais eficientemente na nutrição da lavoura. Quando a gente baixa os níveis naturais, a gente começa a ver a eficiência de uso do nutriente. Então, na dose zero, aí com uma exportação de aproximadamente 30 quilos de P, né? E na dose 80, nós tivemos uma exportação de aproximadamente 52 quilos de P. Se converter, aí vai dar mais de 120 quilos de P2O5 exportados por hectare. Então, a gente vê uma crescente exportação aqui do fósforo com o aumento da dose no cultivo do milho. Diferente do cultivo da soja, que não há um comportamento tão lógico, no cultivo do milho nós já vemos um crescimento linear conforme aumenta-se a dose aplicada. Ou, trabalhando da forma inversa, a gente vê que essa exportação está diretamente ligada ao acúmulo mais produtividade, a gente vê um efeito decrescente no, na exportação do nutriente quando se reduz a dose. Quando eu saio de uma dose de 80 para uma dose de 56 quilos de P2O5, eu tenho um efeito decrescente na exportação, porque eu também tenho um efeito decrescente na produtividade e também tenho um efeito decrescente no acúmulo da matéria seca. E é importante esses dados de acúmulo, principalmente para o milho, porque cerca de 86% do fósforo que é absorvido pela planta, ele é remobilizado para os grãos, ele é exportado. Então, o milho é uma planta muito exportadora de fósforo. Cerca ali de 70%, 80% se fala de todo o fósforo que é absorvido pela planta, ele começa a ser absorvido após o VT, ali no pendoamento. E 86% de todo o fósforo que foi absorvido durante o ciclo, ele é remobilizado da planta para os grãos e é exportado. Então a gente vê o milho como uma planta de alto potencial de exportação de nutriente. E quando a gente pensa em reduzir dose numa planta tão eficiente, o que que nos traz? Nos traz um risco de reduzir os níveis de estoque no solo, causar redução da fertilidade que você demorou tanto tempo para construir.
E quando a gente fala da matéria orgânica, a gente também fala dos fertilizantes inoculados, né, que a gente teve, e da atividade microbiológica do solo. E na atividade microbiológica do solo, nós realizamos 3 análises, Nelson, onde realizamos a arilsulfatase, a beta-glucosidase e realizamos a fosfatase ácida, nesse caso, né? Nosso solo tinha um pH ácido, né, de aproximadamente 6, então foi fosfatase ácida. E a arilsulfatase, né, que atua principalmente no ciclo do enxofre orgânico, a beta-glucosidase, né, que vai trabalhar nessa degradação desses resíduos vegetais que está presente na matéria orgânica ali, e a fosfatase, que vai atuar principalmente ali na solubilização desse fósforo que está na forma orgânica. Então, nós fizemos essas análises para buscar entender como é que os fertilizantes organominerais. Será que esse fertilizante organomineral, por estar levando matéria orgânica ali no sulco de plantio, né? Tá uma matéria orgânica localizada, ele influencia na atividade microbiológica daquela região, e se influencia, qual parâmetro vai ser mais modificado? E a inoculação com Bacillus subtilis também vai influenciar nesses parâmetros enzimáticos do solo? Foram hipóteses levantadas por nós, né, na execução do trabalho. Só que a gente viu que não há, não há um efeito do organomineral, do fertilizante organomineral, na atividade microbiológica do solo. E esse efeito, inicialmente falando, né, pode estar relacionado àquilo que a gente já comentou, a esse efeito tampão natural do solo. Então, abre portas para estudos com maior durabilidade, né, com mais longo tempo, buscando ver se os organominerais aplicados talvez em 3, 4, 5 safras vão estar alterando essa atividade enzimática do solo. Mas no nosso trabalho, como outros trabalhos citados na literatura aí com safra com 1, 2, 3 safras, mostram que não há influência até então da aplicação de organominerais nessas atividades enzimáticas do solo, principalmente na arilsulfatase, beta-glucosidase e a fosfatase ácida. E vale ressaltar, Nelson, que essa análise, caso alguém queira utilizar esses parâmetros para comparação posteriormente, foi realizada no período reprodutivo da soja, em R2, na safra 1, né, 2022, a uma profundidade de 0 a 5 centímetros. Nós trabalhamos com 0 a 5 centímetros, onde algumas pessoas tendem a trabalhar aí com 0 a 10 centímetros. Então, os valores podem ser diferentes do que você encontra em algum outro manuais ou artigos, porque nós trabalhamos de 0 a 5 centímetros. E os testes de liberação em campo, né? Pouco se sabe sobre o efeito da solubilização desses fertilizantes em campo. Poucas pesquisas trazem esses números. Então, nós decidimos trazer para mostrar para vocês, né? E vale ressaltar que o nosso fertilizante ele era peletizado. E isso vai ter extrema importância na solubilização desses fertilizantes. Infelizmente, assim, a gente não registrou isso, mas seria uma foto muito boa, que quando a gente vê o cultivo da soja, aos 131 dias, que foi quando ela foi colhida no campo, né? Nós tivemos que a curva de cima, ou a triangular, representa o organomineral com base química através de MAP. E a curva redonda, né, com as bolinhas redondas, nós temos que a base química dela foi o super simples. Então, a matriz mineral do organo mineral 18% foi o super simples, né? O OM18, e a matriz do OM30, o MAP. Nós vemos que, naturalmente, se sabe que o MAP apresenta uma alta solubilidade quando se compara com o super simples. E esse efeito ficou descrito no nosso experimento do teste de liberação, visto que o fertilizante à base de MAP, né, o OM30, o organo mineral à base de MAP, apresentou maior solubilidade, maior liberação desse nutriente, mas não chegou a 100%, Nelson. Não foi 100% do fósforo liberado aos 131 dias. O que isso significa? Nós temos algumas hipóteses, né? Eu vou mostrar para você mais à frente uma foto, mas esses fertilizantes ficavam dentro de redes de microtule, como se fosse um saquinho de chá com fertilizante dentro dele. E essa rede influencia também na liberação e solubilização desse nutriente, como também eles foram enterrados
Essas redes foram enterradas a aproximadamente 5 centímetros no solo. Então, esse ato de enterrar essa rede reduz a superfície, vamos dizer assim, reduz a área de atuação da água na solubilização desse nutriente, né? Por ele estar imerso ao solo, a cerca de 5 centímetros. E o terceiro ponto que nós estimamos para que não houvesse 100% da liberação desse nutriente é que o pellet, ele é um pellet rígido, e aos 131 dias ainda tinha pellets estruturados na sua forma original. Então, essa matéria orgânica, ao ato de pelletizar, ela forma um impedimento físico, impedindo, né, ou reduzindo essa solubilização do nutriente que está ali pelletizado junto com a matéria orgânica. Então, o pellet atua como um fator de impedimento físico, junto com a rede de microtule que ela está introduzido, né? Como também o ato de enterrar esse fertilizante. São fatores que influenciam diretamente na solubilização desses nutrientes. E quando a gente vê a curva do super simples, cerca de 74% foi só solubilizado, ficando um efeito residual para a próxima lavoura, para a próxima safra, que seria a safra do milho, né? E essa baixa solubilização, comparada ao MAP, se traz devido à própria à natureza química, né, desse fertilizante, onde a gente tem o MAP como fosfato de amônio e a gente tem o super simples como fosfato monocálcio. Essa composição química desse fertilizante, né, essa composição mineralógica desse se faz, reduz um pouco dessa solubilização dele. Então, ele tende a ser um nutriente com menos solúvel em água, que já se sabe, e também o próprio CNA, né? E quando se analisa a safra de milho, que é uma safra mais seca, naturalmente, o milho safrinha, né? A gente tem o ápice das chuvas na soja e, vamos dizer assim, do meio para o final das chuvas no milho safrinha, nós percebemos que o fertilizante que tem uma menor solubilidade, como o super simples, apresentou uma menor liberação de 69%. Só que eu queria dar ênfase ao ponto inicial aqui, aos 29 dias que esses fertilizantes foram coletados no solo. Você pode perguntar para mim, Nelson ou Euler, mas essas datas, como foi que vocês coletaram? Não entendi. Essas coletas foram realizadas no momento em que se realizava as coletas de planta na lavoura para fazer os acúmulos, onde eu ia lá em V6 no milho, eu fui e coletei uma redinha no campo. Por isso que ela é aos 29 dias. Na soja, em V4 ali, eu coletei uma redinha no campo aos 34 dias, entendeu? Então, elas foram adicionadas no ato da semeadura e foram coletadas conforme os estádios vegetativos pré-determinados para a coleta de planta. Então, vale ressaltar aqui que a gente vê uma grande diferença da necessidade hídrica para a solubilização desse fertilizante de super simples e esse fertilizante à base de MAP, quando ele está enterrado, quando ele é pelletizado e está enterrado, onde o MAP, mesmo com menor disponibilidade hídrica, que foi quando foi plantado aqui, ele já apresentou uma solubilização de 60%, 65%, diferente do organo mineral à base de super simples, né? O OM18, que ele apresentou uma solubilização de aproximadamente 15% aos 29 dias, com uma curva crescente, né? Uma curva crescente exponencial muito maior do que a do MAP, que saiu de 65 para 86, né? Cresceu 21%, enquanto o super simples solubilizou mais de 50% à frente nos próximos, né? Com o aumento do regime hídrico e essa umidade chegando ali no pellet, ajudando essa solubilização. Mas o que esse teste de liberação nos traz é que há uma maior dissolução do fertilizante quando ele é produzido com base química à base de MAP, né? Com base química de MAP. E há uma menor solubilização quando ele é produzido com super simples. E o pellet há um efeito de retenção desse nutriente, o ato de pelletizar, ou seja, reduzindo essa liberação. E com essa foto aqui, a gente pode ver o que eu estou falando. Essa redinha de microtule, o fertilizante estava aqui dentro dessas redinhas, né? Elas têm 15 centímetros, são 15 por 10. E aqui é adicionado 40 gramas de fertilizante.
e a gente conhece essa concentração inicial, né? E em cada coleta nós fazemos a digestão e análise desse material para ver quanto resta ainda. Então são adicionadas várias redinhas que vão ser coletadas ao longo do tempo. E vocês percebem que aqui ela está numa camada de aproximadamente 5, 7 centímetros adentro do solo. E esse efeito de proteção do solo reduz esse efeito de solubilização do que quando se ele fosse adicionado ali na superfície, que teria o contato da gota diretamente com o grânulo de fertilizante, causando assim até um impacto físico, ajudando nessa quebra do pellet, né? Só que em campo, os fertilizantes vão ser aplicados em suco normalmente. Então, por isso essa ideia de fazer, enterrar essas redinhas, para trazer umas condições mais reais. E o teste de liberação em laboratório, né, Nelson, que traz para a gente os resultados em água. Bastante expressivo esse termo, né, que é em água. Então, nós vemos que quando esse fertilizante, o organo mineral 30% aqui, ele é a curva dele, né, que não é uma curva, foi só um ponto. Quando nós temos organo mineral 30% à base de MAP, submerso, ele é submerso em um pote com 500 ml de água e nós adicionamos essa redinha dentro dessa água. E adicionamos no ABOD com temperatura controlada de 25 graus. Quando nós submergimos esse fertilizante, esse pellet de organo mineral à base de MAP, em um dia, em 24 horas, ele liberou 100%. Houve uma liberação imediata, mostrando a alta solubilidade do MAP natural em água. Porém, quando a gente adicionou o organo mineral 18%, onde sua base química é o super simples, nós percebemos que naturalmente no primeiro dia houve uma liberação aí de cerca de 56%, vamos dizer assim, né? 57%. E ao longo de 56 dias aqui, ó, nós houvemos liberação de nutriente. Ou seja, em água, o super simples demorou até 56 dias para que houvesse o processo de estabilização e liberação de 90% desse fertilizante. Mas por que 90%, Nelson? Porque o super simples tem a fração solúvel em água. Tem a fração não solúvel em água, né? Que seria a fração solúvel em CNA. Cerca de 90% é solúvel em água e 10% é solúvel apenas em CNA, em ácido. Ou seja, por isso que o super simples não chegou aos 100% da sua liberação, mesmo sendo retardada pelo efeito da pelletização, que é o que a gente estima, e a solubilização natural desse grânulo, por ele ser menos solúvel. A gente viu que ele não chega a 100% por causa que esse teste foi feito em água. Então, não é que ele vai ter um efeito residual de 100 dias, vai liberar 100. Não, o máximo de liberação atingiu-se aos 56 dias, foram feitas coletas posteriormente aos 56 dias, mas viu-se que estabilizou, não havia mais liberação posterior aos 56 dias, porque tudo que tinha disponível para ser solubilizado em água foi liberado, só ficou a fração solúvel em CNA. Ou seja, nós podemos enfatizar aí 3 pontos, que no organo mineral 30% à base de MAP, nós tivemos uma liberação imediata ali nas primeiras 24 horas. O organo mineral à base de super simples, o OM18, ele tem um efeito residual até os 56 dias e que há essa fração solúvel em CNA, por isso que ele não atinge os 100%. E falando da eficiência agronômica, né, dos fertilizantes, para concluir o que a gente estava querendo apresentar para vocês dos resultados, não trouxemos todos os resultados que foram obtidos, porque altura de planta, por exemplo, são fatores que não houveram diferenças estatísticas e esses parâmetros fitotécnicos a gente acabou retirando aqui da apresentação para ficar uma coisa mais sucinta, Nelson. E quando se fala de eficiência agronômica, aqui da soja, a gente vê que atingiu, não houve diferença estatística em relação, mas que a gente há uma queda da eficiência de uso do nutriente quando se aumenta a dose, né? É aquela coisa, vou até dar uma brincadeira aqui com o senhor. Quando a gente é pobre, a gente tá dose de 40, né? A gente é muito eficiente em utilizar o nosso dinheiro.
Só que quando a gente começa a ganhar bem ali, chegando na dose de 100, a gente começa a ser menos eficiente em utilizar esse dinheiro, começa a não aproveitar tão bem os benefícios dele, né? Então é isso que esse dado representa, a eficiência da planta em transformar fósforo em grãos de soja. Então nós temos que a eficiência agronômica, a maior eficiência agronômica foi ali na casa dos 54 quilos, né, para a soja, e que há um decréscimo natural. E quando se fala da eficiência agronômica do milho, nós já vemos uma diferença, que o solo tinha bastante fósforo, Nelson, na soja. Então a tendência é que fosse pouco eficiente o uso da adubação, você concorda? Porque naturalmente já tinha essa disponibilidade. Quando se analisa o milho, já é diferente, o fósforo já tinha sido exaurido, parte dele, né? Já tinha sido exaurido do solo. Então, nós vemos que para cada quilo de fósforo, nós tivemos uma eficiência na dose de 32 de 92 quilos de grãos. É isso que esse número vai representar. Cada ponto de fósforo aplicado, né, P2O5, quanto de grão foi convertido isso? Aí nós temos que na dose de 32, 92 quilos. Na dose de 56, 81 quilos. Você vê, Nelson, que a diferença é bem próxima, porque a planta foi muito mais eficiente em utilizar esse nutriente para transformar ele em grão, devido à menor disponibilidade no solo. E quando a gente passa para a dose de 80 quilos, que é quando houve a diferença estatística, Nelson. Ou seja, ali, inicialmente, na dose de 32 e 56 quilos, foram iguais. Teve a mesma eficiência. Quando a gente passa para 80 quilos por hectare, é que a gente começa a ver diferença estatística, sendo a planta menos eficiente na aproveitação desse nutriente. Mas o que significa isso, né? A eficiência agronômica nos traz muito sobre aquilo de quanto de fósforo é aplicado para converter em grãos. E, naturalmente, quanto mais se aplica, menos se aproveita. E é isso que nos descreve, né? Que com a dose de 80 quilos de fósforo já foi pouco eficiente a planta. Então, poderia dizer que, em certos padrões, a dose ideal para ser aplicada no cultivo ali, né? Para ter melhor eficiência de uso do nutriente, não seria fazendo aplicar ali 80 quilos de P2O5 com esses dados, mas sim aplicar ali 56 quilos de P2O5, entendeu? Seria a dose de maior eficiência agronômica no cultivo. E em relação às fontes, Nelson, não houve diferença estatística tanto para soja quanto para milho dessa eficiência agronômica, como vocês podem ver aqui, né? Foram todas semelhantes. Quando eu volto para cá também, dentro do mesmo grupo estatístico, apesar de vocês observarem que é bem menos padronizado para a soja do que para o milho. Por quê? Porque a soja tem esse efeito tampão. Então, esse efeito tampão bagunça um pouco essa distribuição dos dados quando a gente aplica o fertilizante, porque há uma baixa eficiência de uso. Se você observa que aqui, na dose de 32, foi produzido 92 quilos por ponto de fósforo, e aqui a gente foi para 12. Tudo bem que as produtividades são diferentes, né? O milho vai produzir aí suas 7, 8, 9, 10, 12 toneladas, entendeu? Então, a soja não. A soja vai produzir bem menos toneladas de grãos, por isso que a eficiência também em números brutos é menor. E um spoiler, né, Nelson? Antes de encerrar a apresentação aqui, eu queria falar para vocês, já deixar aqui no último, né? No último slide. O spoiler é que quando a gente fala de produtividade na terceira safra, que é essa que não está expressa aqui para vocês, que são os dados que vão ser publicados no artigo em breve, nós já tivemos efeito, Nelson, da produtividade tanto para a fonte quanto para a dose e a interação entre elas, Nelson. Diferente do que foi observado aqui, na safra do milho, por exemplo, que a gente teve diferença estatística só para a dose, as fontes foram todas iguais estatisticamente. Quando a gente repetiu esse experimento pela terceira vez, né, no mesmo local, foi a terceira safra, nós potencializamos esse efeito do local, do fertilizante e da dose. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla. Temos que fazer trabalhos com uma durabilidade, uma longevidade maior, que a gente pôde obter dados com diferença estatística apenas na terceira safra. E obtivemos essa diferença bem nítida
para doses, onde quando se reduziu a dose de 32 quilos, foi para a dose de 56 quilos, exemplo, no milho, que no caso da soja, que seria para a dose de 40, né? Para a dose de 70 e a dose de 100, diferenciaram-se todas estatisticamente. E essa diferença está expressa de que a redução de dose precocemente de uma safra para outra, né, um ano agrícola para outro, pode influenciar diretamente nos resultados agronômicos, né, e financeiros para o produtor. Se eu analisasse apenas a primeira safra de soja, eu diria que ele poderia plantar sem adubar. Agora, se eu analisar agora a minha segunda safra de soja, que é o que a gente vai estar publicando, a gente vai ver que essa redução de dose, quando ela é repetida, tem impacto direto em termos produtivos. E as fontes também nos trouxeram números significativos, diferenças significativas, e acredita-se principalmente, né, que foram devidos àqueles números que a gente viu lá sobre enxofre. Devido ao alto enxofre no solo, a gente já deixa esse spoiler aí, né, que as fontes à base de super simples em sua composição tiveram produtividades melhores. Então, são resultados que a gente irá estar publicando, mas deixando um desfecho final, né, para resumir o trabalho, é que a redução de dose ela pode ser aplicada como alternativa emergencial, eu utilizaria esse termo, Nelson. Estou sem capacidade financeira para fazer alto investimento tecnológico na lavoura esse ano. Eu vou reduzir as doses. Se eu tenho uma fertilidade construída, ela pode sim ser aplicada, Nelson, essa técnica. Mas sabendo que você vai estar exaurindo, retirando da sua reserva, é uma poupança. O solo é uma poupança, é a poupança do produtor, entendeu? Você vai estar retirando da sua poupança. Então, esse desfecho que a gente deixa em relação à redução de doses, ela pode ser aplicada sim, mas sabendo que você vai retirar da sua poupança do solo e que não há nenhum milagre, não há geração espontânea de fósforo no solo. Não, a planta vai extrair e você vai ficar sem na próxima safra se você repetir, né? E que as fontes de organominerais, inicialmente, elas não apresentam diferenças entre si quando comparado com as fontes convencionais, né? Esse é outro desfecho que a gente deixa, talvez devido à precocidade desses dados. Quando a gente se repete, 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 a gente começa a observar outros padrões, que é o que a gente viu, né? Agora na terceira safra que a gente deve estar publicando. E que a inoculação não interfere, Nelson. Como ponto final, a inoculação não vai interferir diretamente nos termos de eficiência de uso do nutriente. Então, essa estratégia de inocular, ela pode sim interferir, talvez, depois de 5, 6 safras, Nelson, mas até então, na terceira safra que nós temos aí, não atuou influenciando em padrões fitotécnicos. E os testes de liberação, né, nós sabemos aí que a forma pelletizada pode influenciar, a depender também da composição da matéria orgânica na solubilização desses nutrientes. Então, a gente gostaria de deixar esses desfechos, que é os grandes resultados que nós obtivemos no nosso trabalho. Euler, parabéns pelo trabalho, excelente, uma apresentação clara. Obrigado, Nelson. Muito, muito legal. É um acréscimo muito interessante. Eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta, né? No teu trabalho, até o spoiler, quer dizer, nos dois primeiros, não houve uma resposta organomineral em relação aos minerais, nas duas primeiras safras, só na terceira. E por que que aconteceu isso? E a outra pergunta é que na revisão bibliográfica que você fez, o que que você achou de resultados quanto a respostas quando se compara essas fontes organominerais com minerais? A maioria dos resultados mostra o quê? Falando a primeira pergunta, né, Nelson, que é em relação à diferença estatística entre as fontes, que não houve na primeira nem na segunda safra, e já falando da terceira, né, a gente pode já puxar a terceira safra nessa pergunta, né? Na primeira e na segunda safra, a gente vê que, em relação às fontes, não houve diferença, principalmente pelo fator tampão solo, né? Os altos teores, tanto de fósforo quanto de matéria orgânica presente no solo. Então, esse fator tampão acabou, esses altos teores, acabou limitando as respostas das diferentes fontes. Já na terceira safra, assim, para a gente, por isso que eu gostei de
enfatizar aquela parte do enxofre na análise de solo, nossa hipótese é que não tenha sido o efeito da matéria orgânica do organomineral que trouxe essa diferença estatística, e sim da composição química dele, onde nós tivemos as melhores produtividades, que isso aí é um grande spoiler, a melhor produtividade foi o super simples na terceira safra, seguido do organomineral à base de super simples. E as menores produtividades vieram do MAP, controle, né? Do MAP e do controle e do fertilizante à base de MAP também no órgão mineral. Então, nós não focamos na matéria orgânica do fertilizante nessa terceira safra para essa resposta de produtividade, em si na matriz química dela. Então, a gente acredita, né, que talvez seja possível afirmar que não tenha sido nem o elemento chave, o fósforo, que trouxe essa resposta em produtividade, e sim um elemento acompanhante, que seria o enxofre, porque os teores de enxofre estavam baixos no solo, a gente já viu, né, abaixo do nível crítico desde a época do plantio da primeira soja. E analisando o histórico da área, nós temos que a última adição de enxofre dentro dessa área foi em 2020, Nelson, analisando o histórico do conjunto com a fazenda. Então, em 2023, 3 anos depois, já havia essa deficiência de enxofre disponível. Então, o elemento acompanhante enxofre foi quem, no nosso ponto de vista, favoreceu esse aumento da produtividade. E como os órgãos minerais tinham em sua composição o super simples, favoreceu essa diferença estatística. Então, no nosso ponto de vista, nem foi o teor matéria orgânica que influenciou, e sim a composição química desse organo mineral. E na revisão bibliográfica, você o que Sim, e na encontrou? revisão. No geral, a grande parte dos trabalhos fala-se que a gente vem acompanhando, não há uma diferença estatística entre as fontes quando se fala de organo mineral e convencional, mas cita-se muito que é uma alternativa, e realmente é uma alternativa, que foi até o resultado do nosso trabalho. Não houve diferença de produtividade para a soja, para a soja aplicada com organo mineral e a soja aplicada com convencional. Então, essa não diferença estatística, que é o que a gente vê muito nas revisões, nos traz que o organo mineral é sim uma possível fonte de aplicação de fertilizante, quando se fala das mesmas doses. Quando é aplicado na mesma dose, o organo mineral tende a trazer benefícios por estar introduzindo essa matéria orgânica ali, A mesma talvez ao longo do dose tempo. de mineral? A mesma dose de mineral, considerando que é 30% e o MAP é 52%, por exemplo, a gente equiparar essas doses, entendeu? Deixar equivalente. Em doses equivalentes de ponto de fósforo, o organo mineral é igual, é semelhante. É isso que a gente viu muito nas revisões de bibliografia. E às vezes trazem até alguns benefícios, a depender da matriz orgânica. Tem um trabalho citado na minha referência, onde falou-se da melhoria em relação à nodulação, devido à presença de matéria orgânica próxima ali às raízes, na soja, em vaso, né? Isso foi em vaso. Em condição de campo, talvez não se repita devido ao mundo que é uma microbiologia. Mas em vasos até favoreceu a parte de inoculação devido à concentração localizada. Mas, para dar um desfecho final na resposta, né, é que em doses equivalentes, os orgânicos minerais é sim uma possibilidade, isso que a gente viu na revisão bibliografia, né? Pode ser utilizado como fonte de fertilizante e também como fonte de recuperação desses passivos ambientais, que muitas vezes são as matérias orgânicas, né? Igual resíduos, às vezes, da indústria do papel e celulose, é um passivo ambiental, é um resíduo que deve ser destinado. Ou o lodo de esgoto é um passivo ambiental que busca-se hoje uma utilização. Então, ele tem tanto eficiência semelhante, uma eficiência agronômica semelhante em doses equivalentes, como tem a eficiência ambiental, Nelson. É isso que a gente também pega muito. O organo mineral ele favorece uma destinação a esse tipo de resíduo. Por isso que a gente bate na tecla que a origem do resíduo que vai ser utilizado para a produção do organo mineral é importante, porque não se fala não é só sobre produzir, mas é sobre se produzir de forma sustentável, é sobre produzir consciente. E o organo mineral é uma alternativa a isso, trazer uma destinação a esses resíduos. Então, Euler, tentando entender, tá?
por enquanto, a recomendação de adubação deve ser, pelo que a gente conhece, né, para o produtor pelo ponto Pelo ponto. de minerais, de Isso. adubo mineral, não considerando uma grande, vamos dizer, um aumento de eficiência, Uhum. pela fração orgânica. Porém, eu acho isso aí essencial, né? A destinação dessa matéria orgânica é uma destinação nobre, né? Quer dizer, o organomineral seria importante como destinação nobre dos resíduos orgânicos para o solo. Isso mesmo, Nelson. Perfeito. E uma outra pergunta seria o seguinte: será, porque esses solos que você trabalhou têm 3 a 4% de matéria orgânica. Se você fizer, considerando, né, a densidade de solo 1, né, e considerando de 0 a 20 centímetros, por exemplo, você teria ali, assim, grosseiramente, né, 50, 60 mil quilos, Isso. né, de matéria orgânica. Qual seria uma hipótese de uma melhoria da eficiência agronômica do organomineral? Por que ele melhoraria? Melhoraria, quer dizer, se houvesse, né, uma eficiência agronômica, colocando em poucas quantidades, né? Porque na adubação que você fez vai colocar 100, 100, 200. 150. Por quê, né? Porque é um pingo no Hoje, oceano. exatamente eu e o Douglas já fez essa conta, Nelson, sobre quanto tempo demoraria para você levar 1% de matéria orgânica no solo, adicionando fertilizante orgânico mineral. Assim, que é mais em termos de brincadeira, mas seria mais rápido você ir à Lua e voltar caminhando do que você levar 1% de matéria orgânica, considerando a decomposição, mineralização, fixação na, matéria, na atividade microbiana do solo, utilizando o organo mineral. É um mar, é um grão de areia no meio de um deserto. Quer dizer, o Mas, benefício, sim, exatamente, realmente é descarte de produtos orgânicos, que é muito importante, né? Em isso. relação O à que eu contaminação acredito que pode ambiental. ter, eu não acredito que o organo mineral ele tenha o potencial de elevar teores de matéria orgânica e sim dar uma destinação correta a certos resíduos, mas também não acredito que ele vá. Fala-se muito da matéria orgânica como potencial de reduzir as perdas por absorção, por ocupar os sítios ali junto com os óxidos de ferro e alumínio. Mas esses teores são tão baixos quando se compara, essas concentrações são tão baixas quando se compara com o mundo, que é um solo, que eu também não acredito que há essa eficiência da matéria orgânica tão pouca em proteger esse ponto de fósforo. Mas que essa matéria orgânica, talvez em repetitivos ciclos adicionados em um solo com menores concentrações, menores teores de matéria orgânica, possa na linha, já que é na linha de plantio, possa ter um efeito, talvez não ao ciclo inteiro, mas no desenvolvimento inicial da planta. Às vezes você adiciona ali, a gente sabe do alto potencial de retenção hídrica da matéria orgânica, a gente sabe daquela disponibilização, proteção ali, em uma disponibilização inicial, talvez no começo, em solos de baixo teor. Então, a tendência dessa aplicação seria em solos mais arenosos, no meu ponto de vista, com menor teor de matéria orgânica. Aí ele pode ter uma influência inicial, porque a gente também sabe que essa matéria orgânica vai ser degradada. Então, a influência inicial, ajudar no start inicial da planta, aí sim eu acredito que eles possam ter um benefício como matéria orgânica, e a depender da fonte que vai estar sendo aplicada também, né? Qual é a composição química dela ali. Mas como elevação, correção, melhoria dos parâmetros físico-químicos no solo, acredito que não, Nelson, não tem esse efeito. Agora, eu acho que no final também é importante considerar o efeito de frete, né? Isso. Porque no momento que você coloca matéria orgânica no fertilizante, você reduz o teor O teor. mineral, porque você ocupou o espaço com matéria orgânica. Talvez, então, esses fertilizantes vão ser muito mais viáveis perto da fonte da matéria orgânica e da fabricação desse produto. Você concorda com isso? 100%, Nelson. Eu considero até que
o organo mineral me lembra muito o super simples, né? Que a questão do super simples, para mim, eu até converso com o Douglas. A gente tem o MAP, mas o MAP ele é interessante porque ele é muito concentrado. Mas o fertilizante incrível, para mim, eu acho super simples. Pena que ele é tão pouco concentrado e isso limita a região de escoamento desse produto. Então, o organo mineral tende a ser não um fertilizante nacional, vou usar assim, né? Ou fertilizante nacional como o MAP, ou como a ureia, que está no Brasil, mas sim fertilizantes que atendem demandas locais, igual você falou, a questão do frete. Se você colocar na ponta do lápis que um caminhão carregaria aí 30 toneladas de adubo, ou se de MAP seria 15 mil pontos de fósforo, 15 mil quilos de fósforo. Só que quando a gente reduz isso para um organo mineral, a gente automaticamente faz o que? Reduz o ponto. Então, encarece o ponto de fósforo por causa do frete, do deslocamento. E não só isso, Nelson, também a aplicabilidade desse material, quantas vezes a plantadeira vai ter que fazer, ou quantas vezes, se for a lanço, vai ter que passar aplicando, quantos bags eu vou produzir, quanto de óleo diesel eu vou gastar na fazenda para ter esse rendimento operacional, se minha área é muito grande, será que eu vou ter tempo hábil para fazer essa aplicação? Então, tudo isso influencia na seleção do adubo. E, como você falou, acredito que o organo mineral se saia melhor em condições mais regionais, atendendo um nicho local, como também buscar aplicar esses produtos em áreas com menores teores de matéria orgânica, para que seja mais eficiente, igual você falou, trazer o ponto de fósforo mais barato e mais eficiente. Talvez se fosse assim, essa lógica, né, do escoamento junto com a utilização desse produto. Euler, perfeito. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Forte abraço, Euler. Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado pela participação. Um abraço e um bom dia para você, viu? E para todos que nos assistem.